Hoje me pegaram de surpresa aí para dar aula. Vamos tentar improvisar alguma coisa aí. Se vocês não ficarem sem. Boa noite, professor. Vamos lá. Então, hoje nós vamos terminar a questão das súmulas vinculantes, certo? Que nós ficamos ainda aqui. Daí, essa semana, nós vamos ter a aula de constitucional aí comigo hoje, quinta-feira, tá? E daí, na semana que vem, a Mauritânia vai dar aí da segunda-feira e quinta-feira, tá? Então, vocês vão ter hoje essa semana, 2 aulas de constitucional. E daí, semana que vem, 2 aulas de empresarial. Tá? Desculpa aí, qualquer coisa, hoje não deu muito tempo de preparar muita coisa, mas o material está aqui, nós vamos tocando, tá? E daí, desculpa também o atraso, mas é que daí eu tive que sair do serviço, ir lá em casa, pegar o material, não tinha saído com ele ainda, daí não deu tempo de chegar bem no horário, mas vamos lá. Certinho. Então, vamos lá. Primeiro, consideração sobre a súmula vinculante, tá? Ela tem eficácia, isso aqui é interessante, gente. Ela tem eficácia. Vocês lembram da última aula, né? Questão da súmula vinculante. Súmula vinculante é uma súmula que o STF... Como? A quarta aula já, né? A súmula vinculante, ela é uma súmula, um entendimento que o STF, depois de reiteradas decisões e daí dada a importância que ela tem, ela decide firmar um entendimento que vai ser vinculante, tá? E vinculante. E aí eu pergunto para vocês aí, vocês viram na última aula, ela vai vincular só o judiciário ou ela vai vincular todos os órgãos públicos? Todos, né? Menos o legislativo. O legislativo ele pode acabar criando uma lei que daí vai reformular a súmula vinculante. O poder constituinte derivado autoriza o poder legislativo até alterar a Constituição. Então eu posso ter uma súmula vinculante em um sentido, mas o poder legislativo depois criar uma emenda à Constituição que vá contrário a uma súmula vinculante. Vocês podem ver que tamanho é o poder do poder originário, do poder constituinte derivado do legislativo, que eles estavam discutindo até de mudar a forma da eleição, né? Eles estavam propondo até de votar o voto impresso, papel e tal. Então, nós podemos ter uma alteração legislativa que vá contrariar uma súmula vinculante. Só que, até lá, todos os órgãos, seja do judiciário, seja do executivo, eles têm que obedecer à súmula vinculante, tá? Certo? E, primeira consideração que a gente fala sobre ela, ela tem eficácia imediata. Imediata a partir de sua publicação. Essa publicação é lá no Diário Oficial da União, né? Diário Oficial. Não entendi. Como? Não, tá aqui, ó. Imediato. Tá? Vacatio legis é para leis, decisões judiciais. Inclusive, nós já vamos ver sobre os efeitos dela aqui, tá? Há exceções. Para decisões judiciais, você tem como até retroagir o efeito. Você tem alguns efeitos que são erga omnes, efeitos ex tunc, ex nunc. Então, as decisões judiciais, às vezes, elas são diferentes um pouco da lógica de uma publicação de uma lei, né?
A lei ela não retroage, né, salvo lá a lei penal para beneficiar o réu, certo? E também nós não temos a repstinação, que é quando uma lei revogadora é revogada, a lei que foi revogada não perde, não volta a vincular, salvo expressão expressa em contrário. Não sei se você entendeu essa. Nós temos a lei A. A lei A, ela foi revogada pela lei B. Daí vem a lei C e revoga a lei B. A lei A não volta a vigorar. Salvo se a lei C falar, ó, revoga a lei B e volta os efeitos da lei A. Tá? Então, gente, ela tem efeito imediato a partir da data de sua publicação. Só que é o seguinte, gente. Há decisões do judiciário, e principalmente quando a gente está falando em súmula vinculante, que é uma coisa muito importante, de interesse geral mesmo, há decisões que vão ter repercussão muito grande para toda a sociedade. E aí podem até gerar alguns efeitos que vão de encontro aos interesses públicos mesmo, tá? Como, por exemplo, um novo entendimento sobre juros do FGTS, ou então um novo entendimento agora que está suspenso ainda sobre o julgamento do ICMS, no TUSD, no TUT, da energia elétrica e tal. Se decidir isso aí, tem um efeito econômico, político muito grande, tá? Então, o STF, ele pode modular os efeitos. Modular os efeitos dessa súmula vinculante, tá? Alterar a data de início dela. Hã? Não, eles podem alterar, limitar, como ela tem efeito erga omnes e às vezes até ex tunc, que retroage no tempo, eles podem falar, ó, ela vai retroagir, mas a partir da data de sua publicação, a partir de uma data específica que eles coloquem lá, para limitar os efeitos dela e às vezes não dar um dano ao erário público, ou então, por exemplo, está julgando uma causa, vamos supor que o STF decida alguma coisa sobre o plano Collor, por exemplo. Foi lá no início dos anos 90. E daí ele decida favorável à população, só que daí chega um ponto em que fala, ó, se todo mundo receber esse dinheiro do jeito que teria o direito mesmo, do jeito que está a decisão, nós podemos falir todo o sistema bancário no pagamento desses juros e tal. Então, nós vamos modular os efeitos para que os efeitos dessa decisão sejam a partir da citação do banco, ou então da propositura da ação paradigma. Daí, em vez de os efeitos serem lá do início dos anos 90, ser, sei lá, a partir de 2005, quando a ação foi proposta. Entendeu? Em vez de ter os efeitos lá do direito mesmo, ter um efeito a partir de alguma data que eles estipulem, a partir da citação, a partir da propositura da ação, eles vão estipular algum tempo para ter esses efeitos. Ou então eles podem falar assim, ó, em vez de ter eficácia a partir da sua publicação, ela vai ter eficácia daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, para preparar, Eles podem elaborar várias formas de limitar ou então especificar exatamente quando que ela vai começar ou a produzir os seus efeitos. Certo? Só que daí isso aqui, ó, é por decisão de 2/3. De 2/3 dos membros do STF, dos 11 lá, né? E o teu chefe, Dandara, tá falando muito ainda do STF ainda ou? A partir de amanhã. Ah. Então tá.
Tá bom. Então tá. Decisão de 2/3 dos membros do STF. Eles podem limitar o efeito no tempo. Que é a chamada modulação dos efeitos. Certo? Só que isso aqui é só em cima da segurança jurídica e interesse público. E interesse público. Tá? Vamos procurar aqui. Eu não coloquei no material. Na hora eu não tive ideia, mas agora me veio a ideia. E vamos procurar ver se a gente acha na internet fácil aqui. Exemplos de súmulas vinculantes que tiveram seus efeitos modulados. Olha só que interessante, gente. Achei um exemplo aqui, ó, para vocês entenderem na prática o que eu estou falando aqui. Ó. Vou compartilhar com quem está em casa aí. E aqui, pessoal, eu vou ler. Ó. Quem tem o Vademecum, abre aí, súmula vinculante número 12. Quem tem a internet aí, procura. Súmula vinculante é só do STF, gente. STJ não tem, o STJ tem súmulas, mas não são vinculantes. O STF tem súmulas normais e as súmulas vinculantes. O STJ só tem súmula. Às vezes até pode ter, só que a ideia de vinculante, que vincula todo o Poder Judiciário, toda a administração, é só para o STF. É só as súmulas vinculantes do STF. Entendeu? Porque elas tratam da Constituição. O STJ, ele trata de leis federais. Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, Estatuto Código de Defesa do Consumidor, todas as leis infraconstitucionais são leis federais, né? O STJ vai julgar recursos baseados nela. O STF é da Constituição. Olha só que interessante. Acharam aí a súmula vinculante número 12? Ela fala aí sobre a cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas, né? Súmula vinculante número 12. Não entendi. Fórum? Fora para o curso todo. Fora para a gente debater ideia. Não, fora para a gente ir debatendo, para a gente ir conversando. Né, já teve umas respostas, eu tenho que olhar. Só que esse fim de semana eu fui lá para Tangará, né, ver meu pai, ver
Foi ver onde a minha avó foi enterrada, foi. Tá meio triste, tá? Acontece, né, cara? É a vida. Isso. Quer ver, ó? Aí, gente. Súmula vinculante 12, né? A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no artigo 206, inciso 4 da Constituição Federal. Só que olha só. Quando eles editaram essa súmula, eles modularam os efeitos. Olha só. O plenário, por maioria, acolheu embargos de declaração para atribuir eficácia ex nunc, ou seja, sem retroatividade no tempo, a decisão proferida em sede de recurso extraordinário em que declara a inconstitucionalidade de cobranças de taxas de matrícula. Por quê? Por regra, a decisão do STF deveria ter efeitos erga omnes e efeitos ex tunc, que retroagiriam no tempo. Só que eles entenderam que, por segurança jurídica e interesse público, eles iriam modular os efeitos da súmula vinculante a partir daquela decisão. Quem pagou as taxas de matrícula até a edição da súmula não teriam direito a ressarcimento. Tá? E a partir dali, certo? Então, esse é um exemplo aí de modulação dos efeitos da súmula vinculante. Certinho? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Item 2. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Vamos ver se vocês já começaram a entender a lógica da coisa. A súmula vinculante ela vai vincular todos os órgãos do judiciário e da administração pública. Mas o STF também é vinculado à súmula vinculante? Ou o STF pode rever, cancelar a súmula vinculante? Hã? E aí, gente, o que vocês acham? O STF pode revisar, cancelar uma súmula vinculante? Hã? Você acha que não? Por que você acha que não? O STF ele pode cancelar ou revisar uma súmula vinculante? Lembro das aulas de Constitucional 1, quando a gente estava falando sobre as fontes imediatas, quer dizer, do direito constitucional? Não era a Constituição e os costumes? Inclusive que daí a gente falou sobre a mudança da interpretação que o STF deu da união estável, que lá na Constituição está escrito homem e mulher, e o STF estendeu isso para os casais homoafetivos, né? Então, esse é um exemplo de como o costume pode servir de fonte para a interpretação da Constituição. E seria desarrazoado impedir que o STF possa, com o tempo, rever, cancelar ou reinterpretar, reanalisar as súmulas vinculantes, porque daí, senão, nós estaríamos presos em uma interpretação que serviu a uma determinada realidade, uma determinada época, né? Nós não podemos... Lembra quando a gente estava falando dos modelos de Constituição, que nós tínhamos a Constituição rígida, super rígida, flexível, né? Lembra qual que é a nossa Constituição? Quem lembra aí das... Rígida, isso aí, né?
Por quê que ela é considerada rígida? Porque nós podemos alterar a Constituição, mas por um processo solene, dificultoso, que é o processo de emenda à Constituição e tal. Mas por que é importante deixar mudar a Constituição? Porque as coisas vão acontecendo. Nossa sociedade não é nem um pouco parecida com a nossa sociedade de 88. Tem muita coisa que ainda permanece, mas muita coisa muda também. Então, se a gente tiver uma Constituição que não pode ser alterada de jeito nenhum, isso, por incrível que pareça, pode parecer contraditório, mas isso resultaria num desequilíbrio, resultaria como que eu posso dizer, numa instabilidade constitucional, porque daí qualquer alteração que se exigisse da Constituição, eu teria que fazer uma nova Constituição. Então, eu autorizo que a Constituição seja alterada sem precisar de uma nova Constituição. E, às vezes, pode acontecer, como aconteceu nesse caso da união afetiva, eu alterar a interpretação da Constituição por meio dos costumes sem alterar o texto constitucional. Então, é de se esperar que, sim, a súmula vinculante possa ser revisada ou até cancelada pelo STF. Porque, senão, nós estaríamos engessando toda a sociedade e a nossa interpretação constitucional. E para vocês verem só o que eu vou falar agora. Os membros do STF são indicados pelo presidente da República, né? Para vocês verem como que a mentalidade do STF pode mudar. Nós tivemos aí um mandato civil do Sarney, daí depois um do Collor, que foi terminado pelo Itamar Franco, 2 do Fernando Henrique, 2 do Lula, 1 da Dilma, né? 1,5 da Dilma. Então, nós tivemos aí, desde a redemocratização, 8, 12, uns 13 anos e meio aí só de governo do PT. Eles indicaram vários ministros do STF, mais alguns ali do PSDB, um do Fernando Collor, né? E muita gente aí, uns radicais, acham que o PSDB é de esquerda também, né? Então, para muita gente, o nosso STF está lotado, cheio de ministros de esquerda, né? O Bolsonaro agora indicou um que estão atrasando a nomeação dele, acho que até para dar uma pressionada nele, para ver se ele para um pouco de brincar de golpe militar, né? Para brincar de soldadinho. Estão barrando um pouco a nomeação do cara, mas vamos supor que o Bolsonaro entrasse com mais um mandato, e daí até lá ele nomeasse mais uns 2 ministros. Daí depois da reeleição do Bolsonaro, entrasse, sei lá, o filho dele, Flávio Bolsonaro, como presidente, ficasse mais um bom tempo ali. Vamos supor que daqui uns 20 anos o STF inteiro virasse do Bolsonaro. Por ministros indicados por Bolsonaro ou pelos seus filhos. Vocês acham que o STF teria a mesma mentalidade da composição de agora? Então, esse é um exemplo de como que o STF mesmo, ele pode, com o tempo, alterar o seu próprio entendimento, sua própria composição. E aí, daí, a importância também de se autorizar a reinterpretação de súmulas vinculantes. Porque isso aqui faz parte do jogo democrático. Tá? O STF mudar a sua composição e, com isso, mudar um pouco a sua interpretação da Constituição, a sua interpretação da sociedade, e poder ter mecanismos de reinterpretação, de revalidação dessas súmulas vinculantes. Tá? E aí entra aquele porém, tá? Que eu falei, olha só, poder legislativo, vocês guardem bem isso aí, poder legislativo não é vinculado a súmulas.
Lembra quando estavam julgando e debatendo a questão da prisão em segunda instância? Que a gente falou até em sala de aula também. Lembra que eu falei, eu, por exemplo, eu concordo que a prisão em segunda instância deveria existir. Eu particularmente, eu como cidadão, né? Só que eu, como professor de constitucional, não posso defender isso aí. E o STF também não. Porque a nossa Constituição é clara que ninguém será considerado culpado senão pós-trânsito em julgado. E nós só temos uma interpretação para trânsito em julgado, que é quando acaba todos os recursos. Então, eu não posso diminuir a Constituição dando uma interpretação restritiva para ela. Nós temos que lutar por interpretações ampliativas da Constituição e não restritivas. Quer alterar isso aí? Faça uma PEC, faça um projeto de emenda à Constituição para alterar aquele artigo da Constituição e colocar regras para a prisão em segunda instância. Certo? Enquanto isso não acontece, nós não vamos ter prisão em segunda instância. Então, pressionem aqueles lá autorizados a entrar com uma PEC, inclusive o presidente é um deles, né? Só que quando que o nosso presidente vai querer isso? Nunca, né? Então, qualquer coisa que ele disser em contrário é só discurso. Porque até hoje ele não entrou com isso, né? Até hoje não deu nem sinal de que vai fazer isso. Então, vamos lutar para que aqueles com competência para entrar com uma PEC façam isso, né? Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que o poder legislativo, ele é o poder constituinte derivado. Ele pode alterar a Constituição. Desde que obedeça às cláusulas pétreas, né? O artigo 60, em parágrafo 4º, não pode mudar. Tirando isso, o poder legislativo pode mexer na Constituição. Tá? E ele pode, muito bem, fazer uma PEC da prisão em segunda instância. Agora, quando que aquele pessoal vai querer? Eu acho difícil. Né? É fácil falar que é tudo culpa do STF. É fácil encher a boca e falar que o STF está soltando bandido, que o STF é isso, que o STF é aquilo. Mas quando você entende como é que funciona de fato o jogo, você percebe que quem realmente está defendendo o bandido não é bem o STF, não. O STF está cumprindo a Constituição. E é esse o papel dele. Hã? Não necessariamente o erro à Constituição. Porque a Constituição é interessante você garantir que as pessoas não possam ser consideradas culpadas sem antes um julgamento prévio, né? Sem antes um julgamento justo. Agora, se a Constituição foi garantista demais e extrapolou um pouco, estabelecendo que só após o trânsito em julgado, e se nós temos dentro do nosso histórico jurídico o conceito de que trânsito em julgado é o término de todos os recursos, aí a gente pode dizer que ela está um pouco exagerada. Como eu falei, eu concordo. Prisão em segunda instância é necessário. Só que a nossa Constituição diz que não. Então, nós não temos como esperar que o STF vá de encontro à Constituição, vá contra a Constituição. Certo? Vamos lá. Pessoal aí de casa, quem entrou lá no debate lá que eu coloquei no portal, lá no fórum? Ninguém deu uma olhada aí? O Pedro acho que falou alguma coisa, né? Eu dei uma olhada, mas não soube opinar. Mas dão uma lida nos textos aí e opinem, gente. Né? Nessa questão aí das prisões, olha, eu defendo que como nós falamos nas aulas passadas, né? Você não assistiu às outras aulas, nossa, do Direito Constitucional 1 ainda, nenhum direito é absoluto. E o direito à liberdade de expressão é garantido, só que ele tem também suas limitações.
Tá? Você não pode querer amparar a liberdade de expressão ao direito de expressar violência, expressar crime de ódio, expressar... Muita desse pessoal que o STF está prendendo, eles não estão prendendo por ter criticado o STF. O STF é criticado todo dia, por vários juristas, por vários jornais, por vários jornalistas, e nunca se falou em prisão deles. O que está prendendo são pessoas que aparecem em vídeos com armas na mão, falando que tem que invadir o STF, tirar eles na porrada, chamando o pessoal para fazer piquete e fazer balbúrdia, não só protestos pacíficos. Tem gente aí chamando as pessoas para pegar armas e sair destituindo, de fato, o poder constituindo, que é o STF. Então, nesse caso, sim, justifica prisão, justifica restrição de direitos, justifica esse tipo de coisa. Mas essa é a minha visão. E aí eu convido você a estudar um pouco, a aprofundar e a gente debater lá no fórum, porque o objetivo do fórum é esse. Não, a ideia é seguir o curso todo, tá? É para a gente debater, para a gente trocar ideia aquilo lá. Então, essa é a minha interpretação, né? Mas vocês fiquem livres aí para pensarem o contrário. Mas eu acho que do momento que eu apareço com a arma na mão, dizendo que eu tenho que arrancar na porrada o ministro, que eu tenho que invadir lá e coisas, eu não estou sendo democrático, eu não estou exercendo o meu direito à liberdade de expressão. Eu estou incitando um crime de violência, eu estou incitando a população a destituir à força um regime democrático, um poder instituído da República. E aí eu não posso ser defendido. Não posso ter meu direito assegurado. Eu penso assim. Né? Como a gente falou nas aulas, nem direito à vida é absoluto. Quanto mais direito à liberdade de expressão. Né? Vamos lá. Pessoal de casa aí, tá todo mundo em si. O que vocês falam aí? Quero ouvir um pouco de vocês também. Ixi, caiu a internet aqui. Nós vamos escrevendo aqui. Não. Quem que estaria revendo isso? Mas não tem órgão que vai rever julgados do STF. Não existe isso. Hã? Pode, não existe órgão que revê os julgamentos do STF. Não tem. O STF é tipo a Liga da Justiça, não tem gente. Não, mas baseado em que eles estariam falando que é parcial? Uhum. Se você achar, você me manda aí, mas eu não vejo como isso. Como? O CNJ fiscaliza, o CNJ ele é administrativo, o CNJ ele não é um órgão de recurso. Você não tem como entrar com um recurso de mérito no CNJ pedindo a revisão de uma sentença, uma decisão. O que você pode fazer é, por exemplo, entrar com suspeição do juiz, aí sim. Mas é uma questão administrativa, entendeu? Você pode entrar no CNJ falando, aquele juiz lá está julgando em benefício de uma das partes do meu processo. Agora, eu não posso entrar no CNJ querendo que ele reveja a sentença. Mas não,
Mas como é que você vai comprovar esse tipo de parcialidade? O Moro fez coisa errada. Eu gosto muito dele, eu admiro e tal, mas ele fez coisas erradas ali. Só que o que acontece? Uma das críticas maiores do STF não é nem o mérito do julgamento, é sim eles terem validado uma prova ilegal. Sim, ele validou, ele usou como fundamento disso o hackeamento dos celulares. Então é complicado, abriu um precedente aí perigosíssimo, entendeu? Eu acho que aí abriu um precedente muito perigoso, porque daí, sei lá, agora qualquer bandido aí, qualquer grupo criminoso que hackear o telefone de um ministro, de um juiz, e descobrir algum podre aí, vai poder usar, porque agora tem precedente disso. Eles não poderiam ter usado essas provas aí. O STF joga muito na política, essa que é a questão, entendeu? O Cunha tá aí, né? O Cunha tá aí. Silva Barbosa. Quem sabe, né? Quem? O Michel Temer é um... mas ele é muito bom em constitucional. É igual o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é espetacular escrevendo. Tá? Olha só o que eu estava falando, gente. Isso aqui é um exemplo evidente, claro, de que o legislativo ele não está vinculado à súmula vinculante. Porque revogada ou modificada a lei que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante, o STF, de ofício ou por provocação, vai proceder à revisão ou cancelamento da súmula. Então, mudada a lei ou revogada a lei que fundamentou a edição daquela súmula vinculante pelo Legislativo, o STF vai ter que rever ou até cancelar aquela súmula. Certo? Essa é a força do poder constituinte derivado. É o poder do legislativo. Isso aqui é um exemplo do sistema de freios e contrapesos. Lembra que a gente estudou? Num trabalho? Sistema de freios e contrapesos. Isso aqui é um exemplo do legislativo controlando, fiscalizando o judiciário. Gente do céu, quanto mais a gente lê, mais a gente vê que precisa ler. Hoje eu passei a tarde procurando livro e comprando uns livros aí, eu não sei quando que eu vou ter tempo. Você vai olhando daí um indica outro. E... quando você vê. Tem essa opção, né? Tem essa opção, não lê nada. Podemos apagar aqui?
E aí, gente, eu perguntei para o pessoal de casa, ainda tinha caído a internet, eu não sei se vocês responderam, vocês concordam com o que eu estava falando antes ali? Da Aí posição da STF voltou. poder. Hã? Que, Solange? Aí ele voltou. Caiu, mas voltou a internet. Mas vocês concordam com o que eu falei, que o STF tem direito mesmo de fazer essas prisões e fazer o Sérgio Reis cantar na gaiola, né? Vocês acham que o STF está certo, está errado? O que vocês pensam aí? Está errado? Só para contrariar, né? Só para dar debate, né? Mas o pessoal de casa aí, aqui da sala já se manifestaram. O pessoal de casa não fala nada? Gente, vocês podem discordar de mim. Eu não sou o dono da verdade, eu não sou o bababã, não. Tá? Vocês podem discordar de mim aí à vontade. Tá? Não fiquem intimidados, não fiquem com medo, não. Pode falar. Tá bom. Tá? Olha só, súmula vinculada, apesar de poder ser mudada, tanto pelo legislativo como, né, como por ele mesmo, a súmula vinculante tem estabilidade. Tá? Primeiro, ela só pode ser revista ali, como a gente viu, por um ato do legislativo. Então, tem que se alterar a lei ou até mesmo o texto da Constituição. Senão, não pode. Agora, vamos supor que não há nenhuma alteração pelo legislativo, mas, sei lá, aquela súmula vinculante já tem algum bom tempo, a sociedade foi mudando, a composição do STF foi mudando, né? Daí eles resolvem tentar alterar. Eles podem fazer isso de qualquer jeito? Não, né? Olha só. Ela só pode ser revista ou cancelada, tá? Ou cancelada em caso de superveniência de fatos relevantes. Tá? Mudou muito a realidade social, mudou muito o entendimento do judiciário de alguma forma. Só com esse tipo de mudança mesmo é que daí nós vamos ter embasamento, né, necessário para que se proceda efetivamente com essa revisão ou então até o cancelamento da súmula vinculante, tá? E aí ele tem que demonstrar que teve, primeiro, evidente, e não é só achar que teve, é uma evidente superação. Evidente superação da jurisprudência. Evidente superação da jurisprudência do STF. Tá? B. A alteração legislativa, né? Isso a gente já viu. Alteração legislativa. C. Modificação substantiva
de contexto político. Tá? Econômico ou social, vocês podem colocar. Certo? E ainda, segundo o STF, em um próprio informativo deles, né? Informativo 849, quem quiser pesquisar depois, o mero descontentamento, eventual divergência quanto ao conteúdo da súmula não autorizaria a rediscussão da matéria. Informativo 849 da STF. Informativo é quando eles resumem um julgado importante. Tá? Gente, por que isso? Por que isso? E aí entra um outro ponto polêmico envolvendo o STF. O STF não é um órgão popular. Ele não é um órgão muito, como que eu posso dizer assim, democrático. Ele não primeiro, os membros que compõem o STF não são eleitos pelo povo, são indicados pelo presidente, daí tem uma sabatina no Congresso e tal. E o papel do STF não é agradar a vontade popular. É salvaguardar e interpretar a Constituição. E isso o STF não vai fazer de acordo com a manifestação popular. Por isso que o STF muitas vezes toma decisões e atitudes que o povo às vezes entende incorretas, mas que constitucionalmente, procedimentalmente, processualmente, elas são corretas. Então, às vezes, o STF é muito criticado e batido, mas é porque o papel dele é um pouco ser isso mesmo. O STF ele não tem por função aquela frase que o pessoal está colocando agora, Supremo é o povo. Aquilo lá é besteira. Só fala isso aí quem não entende como funciona o STF. Esses dias eu estava debatendo, esse fim de semana. Hã? Mas ele estava debatendo com um tio meu agora esse fim de semana, que eu fui lá, né? Ele estava falando que o poder emana do povo. Eu falei, tá, o poder emana do povo, mas isso é o poder constituinte originário. Depois que o constituinte originário aconteceu, é o poder constituinte derivado, e daí o povo exerce o poder de acordo com seus representantes. E o STF não é representante do povo, o STF é guardião da Constituição. Mas gente. Tem essa. Ah, tá. Eu já saí de vários grupos de família. Não dá. Gente, às vezes a gente precisa falar essas coisas porque o debate político e jurídico hoje está muito apaixonado, está muito levado à emoção e não conforme as coisas são de verdade. Está totalmente irracional. Né? As pessoas têm que parar um pouco e pensar. Antes de criticar o STF, vou tentar entender como é que funciona o STF. Né? Então, antes de falar lá que o Supremo é o povo, eu tenho que tentar entender se de fato é assim mesmo que funciona o sistema. Senão, eu estou falando bobagem. Né? Vamos lá. Lembra do caso do arremesso de anão? Lembra? Como que era? Conta a história aí. Hã? Lembra, Rui? Conta a história aí. Quem não... Hã? Quem não está de casa aí, para vocês entenderem o que eu estou falando, que o STF, às vezes, ele vai tomar algumas decisões e atitudes contrárias ao que o povo quer. Porque é o que a Constituição e o direito diz. Quem não lembra aí do caso do arremesso de anão, quem está em casa aí, é uma história real que aconteceu na França, que uma boate lá, ela tinha um evento em que eles pegavam um anão e a competição era arremessar o anão para ver
quem arremessasse mais longe ganhava. Daí entraram com uma ação proibindo isso aí, estava ferindo a dignidade da pessoa humana, direitos humanos e tal. O Ministério Público entrou com a ação e o Judiciário proibiu de fazer isso. Só que daí o anão mesmo entrou com recurso para tentar permitir isso. O próprio anão falou, não, eu quero ser arremessado. É o meu momento, antes disso eu não era ninguém gostava de mim, ninguém me queria, eu não tinha emprego. Agora eu sou o centro da atenção, eu tenho amigos, eu sou bem visto, todo mundo gosta de mim lá, eu quero isso. E aí, gente, a pergunta é, tem que deixar acontecer ou não? O STF vamos supor que seja aqui no Brasil, o STF vai ter que ouvir a população e falar, não, deixa arremessar ou não ali. Ou ela vai ter que falar, não, o seu direito à dignidade da pessoa humana é inviolável, me fugiu agora a palavra, mas é inegociável, você não pode negociar ele, você não tem direito à renúncia, é irrenunciável, inalienável, você não pode. É uma afronta à dignidade da pessoa humana. Nós não podemos deixar isso acontecer com você. E foi o que aconteceu. Mesmo o anão pedindo, o judiciário francês não deixou. Então, às vezes, a Constituição, às vezes a defesa dos direitos, ela não é muito popular. Ela vai demandar alguns sacrifícios, ela vai... É que eu sempre falo, a ética, ela é uma coisa que eu preciso exigir de mim e dos outros. Se eu não posso querer que o MST invada o Congresso e feche o Congresso, eu não posso querer que o Sérgio Reis faça a mesma coisa. É simples. Ninguém tem o direito de invadir o STF e arrancar na porrada os ministros. Seja o Sérgio Reis e o Roberto Jefferson e o Bolsonaro, seja o MST e o Lula. Ninguém tem esse direito. Então, o que eu exijo dos outros, eu tenho que exigir de mim também. E, às vezes, o STF vem para lembrar a gente disso. Por mais doído que seja. Mas vamos lá. Proposta de edição. Proposta de edição, revisão ou cancelamento de enunciado. O cancelamento de enunciado de súmula vinculante. Não autoriza. A suspensão. Dos processos. Em que se discuta a mesma questão. Certinho? O que isso quer dizer, gente? Provocaram o STF mesmo de ofício entrou
com um processo ali para rever ou então fazer o cancelamento da súmula vinculante. Os processos que também discutem a mesma questão, que estão relacionados à matéria da súmula vinculante, vão ser suspensos? Não, tá? Ela não autoriza de plano aí a suspensão desses processos, tá? Também, por último, posso apagar aqui? Espera. E por último, tá? No procedimento de revisão, cancelamento, de súmula vinculante, o PGR vai ser ouvido. Quem lembra o que é o PGR? É, Procurador-Geral da República. Tá? Então, vai ter manifestação do PGR quanto a essa proposta de alteração, revisão, cancelamento da súmula vinculante. Correto? Então, gente, vamos dar um intervalinho aí, depois a gente volta terminando aí o conteúdo de hoje, né? Nós vamos falar dos precedentes no novo CPC, tá? Isso aqui é interessante porque o CPC novo, ele já vocacionado naquela questão do neoconstitucionalismo, ele vai procurar trazer o processo civil dentro da Constituição, aproximar os dois. E ele vai trazer várias regras à questão dos precedentes, julgamentos de demandas repetitivas e tal. Então o CPC está bem moderno, ele está bem fundamentado nessa questão. Então nós mesmo em constitucional, nós vamos falar muito do Código de Processo Civil aqui agora, tá? Então, até daqui a pouco.